positivo, porque hoje você vê uma seleção brasileira muito organizada, você vê uma seleção brasileira que sofre poucos gols e sofre pouco a questão com os ataques adversários, apesar que a gente não jogou com seleções tão fortes, mas acredito que até com seleções tão fortes a gente vai sofrer pouco. E que dê prioridade à essência do nosso futebol. Futebol leve, solto. O futebol leve, futebol alegre, futebol solto, futebol com habilidade, futebol ofensivo. Que a gente pensar... O Brasil tem 5 Copas do Mundo. A primeira Copa do Mundo conquistada pelo Brasil foi em 1958. Certo. E em 1950, justamente por causa disso, a gente tinha perdido nossa essência no futebol depois de perder a Copa de 50. Uruguai. Porque perdeu para o Uruguai naquele quadrangular, o Brasil perdeu, então só precisava empatar, que não era final direta, só precisava empatar, perdeu de 2-1. E depois disso... Em 54 e em 58, principalmente em 54, todo mundo defendia que a gente jogasse igual aos europeus. Aquela forma sistemática, organizada e tal. Em 54 deu errado. Em 58 a seleção chegou daquela forma até as fases finais. Isso com o surgimento, nada mais. A gente já tinha Garrincha e o surgimento de Pelé nas fases finais, que é um super-humano, né? Um cara que faz 5 gols em 2 jogos finais de Copa do Mundo é um super-humano. Só que tinha essa questão. E falavam sobre a questão, que falavam que os nossos jogadores, em 1958, eram anormais. E eram normais num perfil mais pejorativo possível da palavra. Tanto Ofensiva? O quê? Era ofensivo? Ofensivo. Tanto que falava em uma das coisas. O treinador da Suécia, na final da Copa do Mundo, na entrevista, 58. o treinador da Suécia. Na entrevista, ele fala sobre essa questão de alguns jogadores do Brasil e fala justamente menosprezando, né, como se fosse uma monstruosidade. Inclusive o próprio Garrincha, por causa das pernas, e a gente conhece o nosso anjo das pernas tortas. O goleiro Castilho, que tinha a mão deformada e tal, e entre outras coisas. Então era justamente para colocar a seleção para baixo. E o diferencial da seleção foi justamente esse: não jogar como os europeus, favorecer o nosso futebol ofensivo, nosso futebol gingado, que a ginga é da nossa essência. Não é isso? Os jogadores que representando, nós temos Rodrigo, nós temos Neymar, nós temos o Vinícius Júnior, que é um representante ativo hoje dessa modalidade, entre outros. Então, acho que é importante a gente não perder essa essência. E a gente conseguiu ganhar 3 Copas, as 3 primeiras Copas assim. Ganhamos 58, ganhamos 62, ganhamos 70. Posteriormente, de uma forma mais organizada, a gente ganhou 90. Mas em 2002, voltou a ganhar da mesma forma. E eu acho que para a gente conquistar o título em 2022, a gente tem que manter